Vamos lá, Evangelho de João, é o evangelho que nós estamos estudando juntos, capítulo 7, estamos encerrando esse capítulo 7 do Evangelho de João. Nós vamos ler os versículos de 45 a 52. Evangelho de João, capítulo 7, de 45 a 52. Portanto, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como aquele homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que tinha antes procurado a Jesus, lhes perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E eles responderam: você também é da Galileia? Vá ler a Bíblia e descubra se da Galileia surge algum profeta. Então, cada um foi para sua casa. Está aí o texto. O pastor Márcio, na semana passada, nos introduziu esse texto para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Jesus estava frequentando o templo todos os dias, depois de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que era uma festa que comemorava o tempo que Deus cuidou do seu povo lá no deserto. Lembra disso? Então o pastor Márcio falou disso, eu falei disso também 2 semanas atrás. Jesus estava indo ao templo e estava pregando ali no templo. E quando Jesus começou a pregar lá no templo, as pessoas começaram a crer nele. Na verdade, a multidão ficou dividida. Uma parte da multidão, ouvindo os ensinos de Jesus, começaram a dizer: esse cara é o Messias. Não tem como alguém falar como ele, fazer os milagres que ele fez, ter o discurso que ele tem. Não tem como alguém ser como ele é e não ser o Messias. Uma outra parte da multidão estava confusa teologicamente. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: pô, esse cara está fazendo coisas incríveis, o discurso dele é muito eloquente, é muito verdadeiro, a nossa vontade é de crer nele, mas a gente não tem certeza teologicamente se ele é ou se ele não é o Messias. Porque a gente sabe que ele é filho de Maria, filho de José, lá da cidade de Nazaré, na Galileia. Então a gente tem dúvida, será que ele é o Salvador ou não? A multidão estava dividida. Mas o que a gente percebe, olhando o texto anterior que o Márcio nos pregou na semana passada, é que apesar da multidão estar dividida, havia uma intenção naquela multidão. A intenção de ao menos dar a Jesus a dúvida, de ao menos ouvir Jesus falar, de dar uma oportunidade para que Jesus mostrasse quem ele era, ok? Mas os líderes religiosos de Israel, os fariseus, saduceus, os escribas, o sumo sacerdote, os levitas de maneira geral, já tinham tomado uma decisão sobre Jesus. Vamos matar esse cara. Vamos matar ele. Essa decisão já estava tomada. Então esse texto nos apresenta três grupos de pessoas aqui. Texto que nós acabamos de ler. Um grupo de pessoas que estava disposto a ouvir Jesus e com o coração aberto para entender quem de fato Jesus era. E nós temos um outro grupo que está dizendo assim: eu não quero ouvir Jesus e na verdade eu vou matar esse cara. 2 grupos. O texto que nós lemos hoje começa dentro da sala de julgamento do Tribunal Superior de Justiça de Israel. Esse Tribunal Superior de Justiça de Israel, o nosso FTJ, né? STJ, Supremo Tribunal Federal, de Israel, se chamava Sanhedrin.
ou sinédrio, como é traduzido na nossa Bíblia. O que era o sinédrio? O sinédrio era algo que Moisés tinha estabelecido lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, quando o povo tinha acabado de sair do Egito. Você lembra? Era qual? Uma multidão de quase 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas talvez, algo em torno disso. E Moisés era o líder do povo e ele tinha que resolver todos os problemas. Ele tinha que resolver briga de marido e mulher, ele tinha que resolver vizinho que roubou ovelha do outro, ele tinha que resolver todos os problemas. Moisés era o cara que tinha que resolver tudo. E ele estava super atarefado nisso a ponto de não conseguir fazer mais nada da vida e ficando cansado. Então o sogro dele disse para ele: olha, faz o seguinte, separa do povo de Israel os líderes das tribos, os homens mais importantes do povo, junta eles com os líderes espirituais e faz um tribunal, para que eles julguem as causas do povo. E aí então Moisés faz isso, organiza um grupo de pessoas que deveriam julgar as causas nacionais, que deveriam decidir os pleitos, os conflitos dentro da nação. Exatamente o que faz o nosso judiciário. Nós temos aí o judiciário criminal, judiciário civil, né? Então tem todas as divisões do judiciário, cada um cuidando um cuida de família, outro cuida de crianças, outro cuida de problemas trabalhistas, outro cuida de crimes, e aí cada um cuida de uma parte, e o judiciário espalhado pelo país julga os pleitos, as dificuldades, as lutas de cada pessoa. Foi isso que Moisés fez. Moisés saiu com aquele multidão de galera do Egito, e estabeleceu um grupo que iria julgar, que ia cuidar das situações da nação. Só que nós estamos falando da nação de Israel. Então, quando nós estamos falando de Israel, nós não estamos falando de uma nação igual ao Brasil. O Brasil é um país que é dirigido, né, um país que deveria ser politicamente não inclinado para nenhuma religião. Ok? Mas Israel não era assim. Israel, quem determinava o que era justo e o que era injusto, o que era certo e o que era errado, era Deus. Então esses líderes, juízes, que deveriam julgar o povo, eles tinham uma função: estudar a palavra de Deus, que Deus tinha dado a Moisés, conhecer bem a Deus, para que quando eles julgassem alguém, a justiça que eles estavam fazendo fosse a justiça de Deus. Certo? Então Deus escolhe os líderes da nação, os homens mais importantes, intelectualmente mais capazes. Deus separa esses homens para se aprofundarem no conhecimento de Deus e tratarem as pessoas nos seus problemas como se fosse o próprio Deus julgando entre as pessoas. Esse sinédrio foi desfeito várias vezes, foi reconstruído, mas nos tempos de Jesus ele era muito forte. Nos tempos de Jesus eles tinham nas suas mãos muita força no poder de julgar a nação. Só que, como nós estamos vendo aqui, esses caras se corromperam. Essa reunião que nós estamos vendo, versículo 45, é dentro da sala do Tribunal de Justiça. Do que era composta essa sala? Em média, 70 juízes. A sala era um semicírculo na frente, não é? Tinha um semicírculo. No meio dela tinha um trono, não é? Nessa parede de trás, que se sentava o sumo sacerdote, aquele que era o representante de Deus, aquele que guiava e conduzia a nação de Israel espiritualmente. E aqui do lado tinha, de cada lado, 35 cadeiras, onde se sentavam os líderes da nação. Geralmente esses líderes tinham 2 partidos, fariseus e saduceus. Ok? Estavam lá, fariseus e saduceus sentados nos seus bancos. E a função deles era conhecer profundamente ao Senhor, para fazer um julgamento justo. Agora que a gente tem esse panorama, e que eles estão sentados na sala, dentro dessa sala chegam alguns homens, guardas,
que eles tinham dado a eles uma ordem, que está lá no versículo 32. Se você passar os olhinhos aí para cima da sua Bíblia, no versículo 32 tem uma ordem dizendo assim: os fariseus ouviram a multidão dizendo. O que a multidão estava dizendo? Não, eu acredito em Jesus. E um outro pessoal dentro da multidão, eu também estou querendo acreditar, mas eu não sei direito, eu preciso saber um pouco mais. Então eles ouvem que a multidão, grande a parte do povo de Israel, que estava ali no templo ouvindo os discursos de Jesus, começaram a se inclinar a crer em Jesus. E aí esses homens dão umas ordens para guardas e dizem assim, não fala quantos guardas são, só diz que são plural, diz assim: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para prender Jesus. O texto que nós lemos diz que esses guardas voltaram ao Sinédrio, sem Jesus. Os guardas foram, receberam a ordem, Sinédrio reunido, fariseus de um lado, saduceus do outro, sumo sacerdote, todo mundo ali, secretários de justiça, todos sentados ali, todo o tribunal cheio. Se levanta o sumo sacerdote e diz: vem cá vocês, os guardas, vão lá e prendam esse Jesus, tragam ele para cá preso. Os caras vão e voltam sem Jesus. Incompetentes, não cumpriram a missão que tinham recebido, desobedeceram às autoridades legais da nação. E eles nos dão aqui o motivo por que eles desobedeceram essas autoridades. Eles perguntam: mas por que vocês vieram sem ele? E a resposta deles é muito interessante. Ele diz assim: porque não existe na face do planeta Terra, nunca se ouviu ninguém, nenhum outro ser humano do mundo, não há alguém que fale como esse homem fala. Os soldados foram prender Jesus, mas esses soldados, antes de prenderem Jesus, eles deram uma oportunidade de ouvir Jesus. E esses soldados ouviram o discurso de Jesus, e quando eles ouviram o discurso de Jesus, o texto não diz se eles se converteram, o texto não diz se eles aceitaram Jesus, se eles fizeram um compromisso ao lado de Jesus, mas o texto diz qual é a percepção deles acerca de quem é Jesus. E queridos, quando João está falando isso aqui, João está escrevendo essa fala dos soldados, não há ninguém, nenhum outro ser humano na face da terra que seja como ele. O que está na cabeça de João quando ele está falando isso? O que está na cabeça de João quando ele está falando isso é o capítulo 1. Quando João diz assim: ele era Deus. Ele era Deus e estava com Deus. Ele fez todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Ele é o Senhor do universo, e esse Deus, Criador do universo, se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós. O que esses caras estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: nós vimos um ser humano falar, mas ele não é comparável com nenhum outro ser humano. E esse cara está dizendo para o pastor de Israel, o cara que pregava para a nação, e está dizendo para o cara que pregava para a nação, para o líder espiritual da nação: olha, você não é comparável com ele. Ele estava falando para o Sinédrio, e o Sinédrio seguia as orientações dos rabinos antigos. Lembra que a gente falou há 2 domingos atrás sobre o tal do Talmud? Porque o judeu, ele não lê a Bíblia. O judeu, ele lê a interpretação que o rabino faz da Bíblia. Então eles seguiam o Talmud, que eram as interpretações dos rabinos. E esse cara está dizendo para aquele sinédrio que seguia os rabinos e que adorava, idolatrava esses rabinos, dizendo para aqueles caras: olha, Jesus é maior do que esses rabinos aí. Jesus, o que ele está falando, o que esse cara fala, o jeito desse cara falar,
é incomparável. Não tem um rabino na face da terra que deve ser ouvido como ele. Nenhum dos líderes da nação são como ele. E ele está dizendo o seguinte: quem os judeus adoravam mais do que o sumo sacerdote, quem os judeus adoravam mais do que os rabinos? O próprio autor da lei, Moisés. E quando eles falam assim, não existe nenhum ser humano que fala como ele, eles estão colocando Jesus acima de qualquer outro ser humano da face da terra, inclusive Moisés. E esses caras dizem para o centro de adoração da nação: nós fomos lá prender ele, e nós não trouxemos ele preso, porque não existe na face da terra nenhum ser humano que possa ser comparado com ele. Quando você ouve um discurso desse, no mínimo, e quando nós estamos falando dos guardas do templo, esses guardas não eram um tipo de brucutu valentão, que estava lá para botar na cadeia, para bater, não. Os guardas do templo eram levitas, eram pessoas consagradas ao estudo da palavra desde criança. Esses guardas eram gente que estudava a Bíblia de sol a sol o dia inteiro. E o papel deles dentro do templo era ouvir os discursos que estavam sendo ditos dentro do templo e tirar qualquer pessoa que estivesse falando heresia. Então esse cara era um profissional de teologia capacitado para fiscalizar o discurso das pessoas e entender se o discurso da pessoa se enquadrava com a palavra de Deus ou não. E esses caras estão dizendo: não existe ninguém no planeta Terra que seja comparável a ele naquilo que ele fala. O discurso de Jesus é incomparável. Aqueles homens foram enviados para prendê-lo e voltam com essa mensagem. No mínimo, se esses juízes fossem honestos, eles diriam: então a gente precisa ouvir esse discurso. Então a gente precisa avaliar melhor a nossa posição. Porque nós enviamos a nossa tropa de elite, nós enviamos os nossos melhores soldados, e os soldados voltaram convencidos de que Jesus realmente tem um discurso diferenciado. Então, no mínimo, vamos dar uma oportunidade. Vamos entender o que esse cara está falando. Vamos conhecer mais acerca desse Jesus. Porque era isso que Deus falou para eles fazerem. Deus falou para eles conhecerem mais a Deus e trazerem para o povo o juízo que fosse o juízo de Deus. Esses caras não estão interessados em conhecer a Deus. E não estão interessados em ajudar o povo, porque o povo estava em dúvida, discutindo. É, não é? Será que é? Não, eu acho que é, mas não, mas eu sei que ele é de Nazaré. O que eles deveriam fazer como juízes do povo? Ouvir Jesus, consultar a Deus e trazer para o povo: olha, Deus quer isso aqui, esse é o julgamento certo. Mas olha o que eles falam. Eles respondem aos guardas dizendo assim. Então eles respondem: será que vocês também foram enganados? Só que essa palavra, vocês foram enganados, é assim: será que vocês também caíram no conto do vigário? Será que vocês também deram ouvidos para esse larápio? Será que vocês também, vocês estão loucos? E a fala dele se intensifica, porque ele diz o seguinte: olha para nós aqui, nós somos os líderes da nação, nós somos os intelectuais, nós somos os bons, nós sabemos tudo. Você está vendo alguém aqui desse grupo que creu em Jesus? A resposta seria evidente: não. E aí então eles intensificam mais ainda o discurso. Eles dizem: olha, ninguém de nós creu. Então esse povinho, esse populacho, essa ralézinha que não sabe de nada e que não entende de nada, esses ignorantes, esse povo estúpido, o povo que eles deveriam orientar,
Uma das coisas que eu me pergunto, e eu sempre falo isso, quando eu lido com um estúpido, eu estou lidando com um professor estúpido. Quando eu lido com um aluno estúpido, é porque ele tem um professor estúpido. Se o povo é ralé, se o povo é ignorante, se o povo é um populacho que não sabe de nada da lei, a pergunta é, por que o povo não sabe? Se eles eram os encarregados de ensinar ao povo. Mas olha só que interessante, queridos, como isso tem acontecido nos nossos dias. Como isso tem sido real nos nossos dias. Parece que em nossos dias criou-se uma elite espiritual de líderes sabe-tudo, que não podem ser confrontados, que não podem ser questionados, que não pode se lançar argumentação sobre ele, porque quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor? Eu sou o representante de Deus na terra. Eu sei tudo. Deus fala comigo. Então quem é você? Não é? Esses caras, eles estão aqui na Bíblia. Esses caras, eles não estão nem aí para Jesus. Eles não estão nem aí para ouvir o que Jesus fala. Eles não estão preocupados em ouvir a voz de Deus e de transmitir a vontade de Deus. Eles só estão preocupados com o seu poder, com a glória do seu próprio nome, com o seu dinheiro, com a sua fama, com o seu sucesso. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem saber da palavra de Deus. Eles não querem saber de reconhecer a Jesus. Eles querem saber de se manter nos seus cargos, de se manter na sua glória, de ter os seus próprios tronos e de manter o povo na ignorância. Porque quanto mais ignorante for o povo, mais domínio eu tenho sobre ele. Quanto menos eles souberem, mais força eu tenho para manipulá-los conforme a minha própria vontade. Então essa fala deles aqui, olha, esse povinho, essa ralézinha ignorante, estúpida, por que vocês estão indo atrás do que eles estão ouvindo? Olhe para nós. Nós somos os caras, os bambambãs, os líderes da nação. Tem alguém de nós que crê? Não. Então por que vocês estão perdendo o seu tempo? Queridos, eu acho que o que está acontecendo aqui em Israel é muito parecido com o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. Na igreja evangélica brasileira, eu tenho cada vez mais visto subirem líderes que são inquestionáveis. Subirem líderes que são maiores e melhores do que todo mundo. Subirem líderes que parece que andam um palmo acima do chão e que olham para o povo como se eles fossem melhores do que os outros. Líderes que se consideram mais espirituais, mais santos, mais conhecedores, mais inteligentes e que adoram manter a igreja na ignorância. Adoram não pregar a palavra de Deus, mas pregar mensaginha de autoajuda. Mensaginha leve, mensaginha que não edifica, que não transforma, que não constrói pensamento. Dá qualquer coisa para o pessoal ouvir. Porque quanto mais ignorante as pessoas forem, e quanto menos elas souberem da palavra de Deus, mais eles podem manipular essas pessoas, enganar essas pessoas, para arrancar dinheiro dessas pessoas, para se aproveitar dessas pessoas. Essa era a mentalidade da nação, dos líderes espirituais da nação de Israel. Daqueles que deveriam conhecer a Deus. Daqueles que deveriam transmitir e ensinar a palavra de Deus. Daqueles que deveriam edificar o povo, mas eles rebaixam e humilham o povo. Daqueles que deveriam olhar para o que Jesus estava fazendo, ouvir as palavras de Jesus e julgar as palavras de Jesus conforme a vontade de Deus. Mas ao invés disso, esses caras estão querendo matar Jesus e dizendo assim: esse povo é ignorante, não sabe de nada. E aí ele lança sobre o povo uma maldição.
Diz assim: esse povo ignorante, que não sabe da lei, eles são malditos. Malditos. Olha o julgamento dos líderes da nação. Mas Deus, ele tem os seus jeitos interessantes de lidar com as coisas. Eles não sabiam. Mas dentre o grupo dos fariseus, membros do Sinédrio, havia um homem chamado Nicodemos. O capítulo 3 de João fala dele, depois se você não leu, se quiser ler. Esse Nicodemos, numa certa noite, ele saiu de casa no meio da noite, no começo da noite, e escondido, com medo do que poderia acontecer, foi ouvir Jesus. Foi questionar Jesus sobre o que Jesus pregava. E este Nicodemos, lá no capítulo 3, diz de Jesus o seguinte: não há em Israel mestre como o Senhor. Nós não sabemos se Nicodemos de fato se converteu. Eu tenho a tendência a crer que sim. Mas dentre os fariseus, é interessante porque os líderes falam com toda certeza: não tem ninguém daqui de nós que crê nele. Mas havia um deles que nós não sabemos se de fato crê, mas tudo indica que sim, que cria em Jesus. E esse cara, ele era inteligente o suficiente para saber que com esse tipo de gente não se pode bater de frente. Se ele chegasse e falasse assim: eu creio em Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, o que aconteceria com ele? Cadeia e morte. Então, eles que se julgavam juízes tão inteligentes, Nicodemos age com eles com as armas deles mesmos. E Nicodemos diz para eles assim: olha, em algum lugar da lei que nós seguimos, diz que nós precisamos primeiro ouvir alguém antes de julgá-lo. Ninguém sabe de que lei Nicodemos estava falando, porque não tem nenhuma lei assim na lei de Moisés. Existem princípios que Moisés apontava, que estão nesse texto, mas bem provavelmente Nicodemos estava citando um dos rabinos que eles tanto admiravam, um rabino chamado Rashi. E ele estava, na verdade, o nome dele era Itzhaki Sholomon. E ele escreveu uma Midrash, a Midrash de Shemuel, chamada Agada. E esse texto rabínico dizia que você não pode julgar alguém sem antes ouvir esse alguém. E esse rabino era muito famoso, muito admirado. E essa Midrash era algo de costume ser citado nos julgamentos. Igual quando os advogados vão entender melhor o que eu estou falando, mas quando você tem uma jurisprudência, uma jurisdição, né? Jurisprudência, né? Quando um juiz importante, lá do Supremo Tribunal Federal, emitiu uma sentença. E a sentença desse juiz importante se torna padrão para todos os outros juízes dos tribunais inferiores, né? Então, se você é um bom advogado, se você quer ser um bom advogado na sua profissão, você tem que conhecer bastante de jurisprudência, você tem que conhecer bastante qual é as sentenças que os juízes superiores estão dando. Porque aí, se você quiser fazer uma graça na frente do juiz, né, você vai lá na frente do juiz, monta a sua peça, não é, e põe assim: porque o juiz federal, no caso tal, de número tal, deu o artigo tal, citando assim, julgando dessa forma, a jurisprudência é essa. Aí o juiz pequenininho, de uma vara civil, de uma vara qualquer, vai pegar a sua peça, vai ler e vai falar assim: rapaz, se eu fizer uma sentença aqui contrária do juiz federal, o negócio vai ficar feio para mim, então é melhor eu aceitar, anuir o que o advogado está pedindo aqui, porque senão, não é? Então foi isso que Nicodemos fez. Nicodemos pegou um juiz importante dentre a nação e falou assim: olha, a jurisprudência que nós seguimos
é a seguinte: não se julga ninguém sem antes dar a ele todos os recursos para que ele fale. Você sabe qual é o recurso do derrotado? Você quer saber quando alguém perdeu uma discussão? É simples, bem fácil. Quando ele para de discutir os argumentos e começa a discutir a pessoa. Quando ele para de argumentar com você sobre o que você está falando, mas ele vira o dedo e aponta para você e fala assim: você é um idiota, você é burro. Pronto, ele perdeu a discussão. Quer dizer, você venceu todos os argumentos dele. Então ele não tem como argumentar mais diante disso. O que ele faz? Ao invés de continuar argumentando, ele ataca você. É isso que eles fazem com Nicodemos. Nicodemos apresenta um argumento irrefutável. Eles estavam errados. Eles não estavam julgando como deveriam. Eles tinham condenado Jesus sem ouvir Jesus. E eles tinham condenado Jesus porque eles sabiam que se eles ouvissem Jesus, Jesus derrotaria todos os argumentos dele e humilharia eles diante da nação. Então eles não queriam ouvir Jesus. Então Nicodemos lança na cara deles: vocês são juízes iníquos. Vocês são juízes que não seguem a lei. Vocês são juízes que seguem os seus próprios interesses, a sua própria vontade. Como eles não tinham como refutar o argumento de Nicodemos, eles viram para Nicodemos e começam a tirar um sarro da cara de Nicodemos, zombar Nicodemos. E dizer para Nicodemos assim: ei, você é galileu agora? Porque para o judeu haviam duas situações. É mais ou menos igual paulista. Eu vou no Brasil inteiro, eu falo isso. Se você é estrangeiro, se você não é do estado de São Paulo, você tem que saber uma coisa sobre paulista. Se tem um bicho nojento, arrogante, é paulista. É verdade. A gente acha aqui em São Paulo que a gente é melhor do que o resto do país inteiro. A gente sempre sai daqui de São Paulo com a impressão assim: não vou encontrar nada melhor do que eu já tenho. Paulista da gema mesmo, aquele paulista nato, crescido, nascido, criado em São Paulo. Infelizmente a gente é assim, arrogante. A gente acha que o estado de São Paulo é melhor do que todos os estados do país. Tanto é que nas nossas discussões políticas a gente adora bater no peito e dizer: nós contribuímos com 60% do PIB nacional. Nós sustentamos esse país. Adoramos isso. Aqui o PT não entra. O estado de São Paulo é governado direito. Adoramos dizer isso. Adoramos manifestar a nossa paulistanês. E é um paulistano que vos fala. Nascido na 9 de julho, né, dentro do coração de São Paulo. Hospital Maternidade Matarazzo. Paulistano, filho de paulistano. Crescido aqui, meu pai, paulista, do estado de São Paulo. Então eu sei que é assim. E eu tenho que lutar com isso quando eu saio de São Paulo. Muitas vezes eu saio de São Paulo, vou para um outro estado, os preconceitos são enormes. Sempre acho que tudo em São Paulo é melhor do que no resto do mundo inteiro. Os judeus dos tempos de Jesus eram meio paulistano também. Eles achavam que não existia nada no mundo melhor que Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém era o centro do universo e que só tinha coisa boa em Jerusalém. Fora de Jerusalém não tinha nada que prestasse. É por isso que eles viviam dizendo assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode sair alguma coisa que presta da Galileia? Se você já viu um grupo de paulistas conversando e contando piadas sobre nordestino, você entende bem o que eu estou falando. Ok? É ou não é assim? Os nordestinos que estão aqui, os cariocas que estão aqui, os gaúchos que estão aqui, os outros estrangeiros de outros países que estão aqui, né, desse continente chamado Brasil. É assim ou não é? Tanto é que a gente chama vocês de estrangeiros, né? Porque a gente não acha que vocês são tão brasileiros quanto a gente. Paulista é uma desgraça, mano. Só Jesus para redimir essa raça. Mas enfim,
os fariseus e os saduceus eram meio paulistanos assim. Eles achavam que só tinha coisa boa lá em Jerusalém. Então quando eles viram para Nicodemos e dizem assim: rapaz, você é lá da Paraíba, velho. Você é lá do Cabrobró do Pará. Você é de Roraima, não tem nem isso aí no mapa. Que você está indo para o lado daquele Galileu? Eles tiram um sarro da cara de Nicodemos, jogando a coisa para Jesus. E falando assim: olha, você agora vai sair do centro intelectual, do centro econômico, do centro da onde está todo o pensamento, a intelectualidade, a economia, a glória, o poder e a fama de Jerusalém, e vai se aliar a um cara lá da Galileia? E eles dizem para ele: olha, nunca teve um profeta vindo da Galileia. Ah, mentira. Jonas veio da Galileia. Naum veio da Galileia. Houveram vários outros profetas da Bíblia que saíram da Galileia. Mas o propósito deles não era mais vencer o argumento. Eles perderam no argumento. Nicodemos deu um argumento irrefutável e apontou que eles eram injustos. Então, eles começaram agora a não mais argumentar com a pessoa, mas com o argumento, mas atacar a pessoa de Nicodemos e a pessoa de Jesus. Como isso também é comum nos nossos dias. Nós vivemos dias assim. Os dias de hoje, esse negócio do politicamente correto, que eu chamo de idioticamente correto, transformou as pessoas em ignorantes de papel passado. Não se pode mais discordar. Não se pode mais sentar duas pessoas discordantes frente a frente e dialogar sobre as suas diferenças sem se atacar como pessoa. É incrível como nós estamos vivendo dias de ignorância, onde as pessoas sentam umas com as outras, e se elas não concordam, ao invés de elas conversarem sobre os assuntos que são discordantes, elas começam a atacar umas às outras. Você é burro, você é coxinha, você é mortadela, você é não sei o quê, você é isso, você é dos vermelhos, você é comuna, você é não sei o quê, você é playboy. Nós não estamos discutindo mais os argumentos. A gente vê isso na política, a gente vê isso na religião, a gente vê isso nas universidades, nos centros de ensino. A gente vê isso em todos os lugares da sociedade. As pessoas não conversam mais sobre as suas diferenças, porque a ignorância tomou conta. Parece que o farisaísmo está institucionalizado. Ou você crê como a gente, ou a gente te mata. Ou você crê do mesmo jeito que eu, ou senão você é meu inimigo, eu vou te dar um murro na cara, eu vou te bater, eu vou te espancar, eu vou te criticar, eu vou te xingar, eu não quero mais papo com você. A intransigência farisaica tomou conta da sociedade. Isso é dos fariseus. Quem age assim é os fariseus. Quem não está disposto a ouvir o outro. Quem não está disposto a dialogar com os diferentes. Quem não está disposto a, no mínimo, ouvir o que ele fala. Tentar entender quem ele é. Saber por que ele pensa como pensa. Respeitá-lo como ser humano, ainda que ele creia absolutamente diferente de você. Os fariseus faziam assim. E ao invés de travar um diálogo e aprofundar o conhecimento, não. Eles começaram a atacar Nicodemos, zombar de Nicodemos e diminuir Nicodemos. E aí então, eles dizem: olha, por acaso você é da Galileia? Vai ler a Bíblia, rapaz. Esse vai ler a Bíblia, rapaz, esse negócio de, vai estudar, eles estão falando com um doutor da lei. O objetivo deles é confrontar a pessoa de Nicodemos, humilhar Nicodemos. E aí ele diz: e você descobrirá que não vem nenhum profeta da Galileia. Uma mentira. Uma mentira para eles próprios. Porque com certeza, fora desse debate,
Eles mesmos se orgulhariam de que profetas como Jonas, como Naum, surgiram da Galileia. Mas eles se viram numa encruzilhada. E como eles não tinham mais como refutar o argumento de Nicodemos, atacaram a sua pessoa. É interessante que, quando nós olhamos esses personagens que nos apresentam, existem dois lados apresentados aqui. O primeiro lado, o lado dos soldados e o lado de Nicodemos. Alguém que estava disposto a se aproximar de Jesus, a ouvir as palavras de Jesus, abertos ao diálogo, abertos a aprofundar o conhecimento acerca de quem Jesus era, para emitir um julgamento justo, correto, acerca de Jesus. E nós temos um outro grupo que não queria nem ouvir Jesus, um outro grupo que não estava nem aí para o que Deus dizia, para o que Ele era, e que não queria nem ouvir. Um grupo que julgava não pelo que conhecia, mas um grupo que julgava pela aparência. Um grupo que olha e decreta: isso não presta, vamos matar. A pergunta que, olhando para esse texto, nós temos que fazer é: de que lado nós estamos? De que lado desse grupo você está? E quando eu estou falando de que lado do grupo você está, e eu estou falando da fala de Jesus, eu estou perguntando para você o seguinte: qual é a sua posição acerca de Jesus? Você de fato está disposto a ouvir o que Ele tem para dizer, a investigar o que Ele tem para dizer, para entender quem de fato Ele é, e se necessário, se for realmente quem Ele diz que é, aceitá-lo? Ou você é simplesmente desse que olha para Jesus e diz: esse cara aí não presta, ele não tem nada para dizer para mim, eu não tenho nada para ouvir dele, que bom que ele morreu mesmo. Ao mesmo tempo, essa conversa está também nos ensinando algo sobre como as pessoas de Deus devem ser. Não só acerca de Jesus, mas acerca de todas as coisas. As pessoas de Deus, elas não devem ser rápidas a julgar, mas elas devem ser prontas a ouvir. Elas devem ser pessoas não rápidas a apontar o dedo para alguém e lançar sobre essas pessoas condenações e maldições. Esse cara é maldito. É interessante que, às vezes eu vejo alguns evangélicos discutindo a questão da homossexualidade, discutindo a questão da pedofilia, discutindo a questão da criminalidade menor, do menor de idade na criminalidade, discutindo essas questões, e ao invés de ouvir essas pessoas, ao invés de abrir-se e entender essas pessoas para saber por que elas são como são, e receber dessas pessoas os seus discursos, as suas opiniões, e dialogar com essas pessoas sem afrontas pessoais, sem acusações, eles fazem uma barreira e dizem: nós somos cristãos, vocês são pecadores, vocês são malditos. Essa maldita bancada do Senado, chamada evangélica, é igualzinho os fariseus. Eles sobem nos seus palanques, não dialogam com os homossexuais, não dialogam com as feministas, não dialogam com ninguém, e adoram dizer: bandido bom é bandido morto. Adoram dizer para as feministas: vocês são mulher macho. Adoram dizer para os homossexuais: vocês são uma abominação. Não sabem que 70% dos homossexuais foram abusados na infância.
Não sabem que essas pessoas são frutos de famílias destruídas. Não estão dispostos a se aproximar, a ouvir, a escutar, a entender, a dialogar, a conversar, mas lançam as suas afrontas e as suas maldições. Os verdadeiros cristãos não são assim. Os verdadeiros cristãos não saem por aí lançando julgamentos sem antes ter ouvido. Os verdadeiros cristãos, eles não estão dizendo malditos sem antes saber muito bem quem são, por que são, como são. Sem antes estar abertos para quando fazerem um julgamento que manifeste não preconceitos, mas a verdade da palavra de Deus. E nós estamos vendo isso aqui na Bíblia. Pessoas que lançam julgamentos, que lançam ofensas, que atacam não argumentos, mas as pessoas, que estão dispostos não ao diálogo, mas à ofensa, e que se acham superiores do que os outros, melhores do que os outros, e que olham os outros como aquela ralé, aquele populacho ignorante. Os verdadeiros cristãos não são assim. É interessante que Jesus era o oposto desses caras. Jesus, na verdade, ele amava conviver, conversar e se relacionar com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, com aqueles que nada são. É interessante que quando Jesus vai escolher os seus apóstolos, quando ele vai escolher inclusive aqueles que ele vai salvar, ele não escolhe os importantes, os sabe-tudos e os grandes do Sinédrio. Nenhum homem do Sinédrio é escolhido. Nenhum líder de Israel é escolhido. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe aquelas coisas que nada são. Deus escolhe aqueles que menos prestam, para envergonhar estes que pensam que são. É interessante nós olharmos para esse texto e sairmos daqui, primeiro, com uma decisão acerca de como nós vamos nos comportar diante de Jesus. Ou nós vamos ouvi-lo e nos aproximarmos dele e entender quem ele é, ou nós vamos dizer, mate esse homem, prenda ele, não queremos ouvi-lo. E se você assumiu uma posição de ouvir a Jesus, e você quer ser um seguidor de Jesus, como aqueles soldados que ouviram a Jesus e disseram, aquele cara tem um ensino importante para se ouvir. Como Nicodemos, que ouviu a Jesus e diz, olha, nós não podemos julgar esse homem dessa forma. Como você vai lidar com as pessoas que estão nesse mundo? Será que você vai ser desses? Que olha para as pessoas de cima, se acha melhor, se acha superior, e adora apontar de dedo, e ao invés de argumentar, ao invés de conversar, dizer você é isso, você é aquilo, você é assado, você é assim, ou você de fato está disposto a se aproximar das pessoas, para conversar com elas, ouvi-las, e dizer para ela, olha, diante do que você me disse, Deus tem isso aqui para você. Um julgamento justo. Esse é o desafio que esse texto nos traz. E eu quero que você pense acerca disso. Que vida você tem levado? Que posição você tem tomado acerca de Jesus? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Tenha um tempo pessoal diante de Deus, para que o Espírito Santo fale com você. Para que Deus te mostre de que lado você vai ficar. Como você tem conduzido a vida, se você já é um cristão. Deus querido, eu acho a tua palavra tão linda.
mesmo nesses textos tão pequenos, contando uma história tão simples, nós conseguimos ver verdades tão profundas. E é tão triste ver, Senhor, que uma grande parte dos evangélicos do Brasil tem se parecido muito mais com os fariseus do que com estes guardas e Nicodemos que estavam inclinados a ouvir Jesus. É tão triste ver, Senhor, que tão rápido nós nos voltamos para as ofensas, para os ataques pessoais, para humilhar as pessoas, para lançar maldição sobre elas, sem ao menos ouvi-las, sem ao menos saber suas histórias, seus conflitos, suas dores, os seus porquês e motivos. É tão triste ver, Senhor, que nós muitas vezes queremos agir exatamente igual a esses homens, lançando julgamentos daquilo que nós não temos a menor ideia. Ó Deus, se existem pessoas aqui, eu sei que existem, age nesses corações hoje, Senhor, com Teu Espírito. Traz esclarecimento a essas mentes, quebrantamento, Senhor. E que no mínimo, o mínimo necessário, antes de lançarmos e emitirmos qualquer juízo de valor, qualquer julgamento, que estejamos abertos ao diálogo, que estejamos abertos à compreensão, ao entendimento, que estejamos abertos a, no mínimo, entender o outro. E que ao invés, Senhor, de nos lançarmos ou na estupidez do politicamente correto, de simplesmente dizer, não, cada um na sua e não vamos conversar, possamos abrir canais de diálogo, possamos sentar juntos na mesma mesa, petistas e PSDBistas, coxinhas e mortadelas, como seres humanos, como gente que não é dona da razão nem da verdade, mas gente que está disposto a ouvir, a aprender, a dialogar. Que não possamos deixar, Deus, que esse dualismo tome conta do nosso país, da nossa vida, da nossa rotina cotidiana. Que como os evangélicos, ó Deus, nós não possamos ser ignorantes, estúpidos e fecharmos as portas de ao menos ouvir os gays, as feministas e todas as minorias que têm se levantado. Que nós sempre estejamos, Senhor, dispostos a sermos esse canal de diálogo, esse ouvido aberto. E quando nós emitirmos alguma opinião, que essa opinião não esteja baseada em preconceitos, em preconcepções, mas que as nossas opiniões estejam baseadas na palavra do Senhor, mas principalmente preocupadas em que as pessoas entendam quem é o Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, porque nós somos limitados, somos pecadores, somos arrogantes, orgulhosos muitas vezes. E muitas vezes quando os canais de diálogo são abertos e os argumentos são levantados e nós não temos as respostas, nós rapidamente partimos para as ofensas. Não permita que seja assim, Senhor. Que as pessoas dessa comunidade possam ser pessoas que, diante de argumentos irrefutáveis, possam ao menos dizer: eu não concordo, eu não tenho respostas para você, eu não sei, mas eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero buscar. Ó Deus, faz de nós uma igreja cada vez mais aberta a ouvir o outro. E eu quero te pedir, ó Deus, que se existem pessoas assim aqui, fechadas para o Senhor Jesus,
que, como os fariseus, julgam Jesus como mais um, como qualquer um, como só mais um homem, só mais um profeta. Que o teu Espírito age nesse coração no dia de hoje e que ao menos ele se abra para, antes de emitir qualquer julgamento acerca de Jesus, ouvir Jesus, saber quem Jesus é de fato. Senhor, abra corações aqui para que se voltem para entender quem é o Senhor, quem é, porque são os seus motivos de ter vindo aqui, porque o seu discurso era como era e o que o Senhor quer para as nossas vidas. Age, Senhor, nós te pedimos, clamamos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém?